Olá, rica noite para você. Hoje quarta-feira, véspera de feriado do Dia da Criança, da Padroeira do Brasil. Estamos aqui mais uma vez reunidos 8h30 da noite no Facebook, nessa live. Sou Nara Miller, professora, autora, usuária da EFT já há 7 anos. E tem ajudado a mim e pessoas do mundo inteiro a terem melhores resultados com seus objetivos. Uma imensa alegria poder estar aqui. Bianca, rica noite para você, seja bem-vinda. E todos que estão chegando aí no canal do meu Face, depois quem vai ver no replay, eu vou botar o replay também no meu canal do YouTube, porque é a oportunidade de outras pessoas visualizarem essa informação. Vivi, rica noite para você, seja bem-vinda também. E a importância desse assunto, faz tempo já que me pediram esse tema sobre perdão, e hoje eu vou falar sobre ele. Roberto, rica noite para você, seja bem-vindo. E os demais que estão chegando aí, eu não sei se vocês sabem que eu tenho um blog. O blog se chama Viva o que Você É, blogspot.com, e ele é um blog. Vocês podem chegar facilmente também através do endereço bit.ly/naramuller com 2 L's, ok? E ele é um canal que tem um monte de informações. Silvia, rica noite para você. Maria Maju, rica noite para você também. Sejam bem-vindas. E eu tenho lá um questionário muito bacana. Aqui é um pedaço do meu blog. Vocês podem ver aí se você já se perdoou. Se você não sabe se já perdoou a si ou a outros, faça esse questionário, né? E é bem bacana porque você tem a oportunidade de ter lá acesso a 20 perguntas que não pode faltar para você saber se perdoou. Ok, Vivi, rica noite. Aqui também tá chovendo. Elizabeth, rica noite para você, seja bem-vinda. Também, Elisa, rica noite, seja bem-vinda. E aqui, apesar do tempo, nós vamos falar de um assunto muito forte. Roberto, tá falando de Portugal, bacana, seja bem-vindo. E Portugal tem 4 horas na frente, né? Agora eu nunca sei se são 3 ou 4, acho que vai virar 3 horas na frente quando entrar o horário de verão, né? Roberta, rica noite para você, seja bem-vinda. E o tema perdão, as pessoas têm uma ideia tão errada sobre o que é realmente perdão, e elas acham que é alguma atitude que a gente tem que ter com o outro. Na verdade é a visão da gente sobre a história toda. Érica, rica noite para você, seja bem-vinda. E se eu tivesse que resumir toda essa história numa frase só, na verdade, perdão não é nada de se falar socialmente. Rosemary, rica noite para você. Rosa Maria, rica noite para você também. Sejam bem-vindas. Grata pelos coraçõezinhos. Heloísa Sampaio, rica noite para vocês, pelas curtidas, pelos compartilhamentos nos seus próprios faces, ok? Compartilhe nos seus próprios faces que eu chego a mais pessoas, posso ajudar mais pessoas com todo esse material que estou passando aqui nas lives. E a importância de fazer esse questionário, porque você vai ter a noção do que se realmente você perdoou. Muitas vezes a gente não perdoou completamente. E o perdão, ele não tem, que nem eu contei, ele não tem nada a ver com o outro. O dia que nós conseguimos encarar a relação com o outro como um instrumento da percepção da gente mesmo, como a gente se relaciona com as coisas, com as nossas ferramentas, com o mundo que nos rodeia, com a gente mesmo, é só para isso que a gente se relaciona com o outro. E enquanto a gente acha que o outro fez uma coisa errada com a gente ainda não entendeu porque aquele outro apareceu na nossa história.
E enquanto a gente não perceber qual é a mensagem, a gente não perdoou. Quando a gente percebe a mensagem, pega o aprendizado, né, daquela experiência, não tem que perdoar porque aquilo serviu para trazer a gente aqui. Então, o perdão real, ele não precisa existir. Se eu tivesse que dar uma definição sobre perdão, é assim: tudo que eu vivi serviu de experiência para me trazer até aqui, então eu vou seguir. Não vai existir o outro foi ruim, o outro foi bom, o outro foi mal, o outro foi inadequado, o outro me botou para baixo, o outro me machucou. Não vai existir o outro na função que ele está num patamar de malefício a nós. Ele está numa condição em que ele pode nos ferir. Na verdade, as feridas só acontecem porque a gente não conseguiu pegar as mensagens. E depois que você pega a mensagem, você segue. No momento que você seguiu, você olha para trás e você diz: que legal que aquela pessoa apareceu na minha vida. Então, o que existe para perdoar nisso? Perdoar hoje é visto como uma situação que alguém estava em desvantagem e o que estava em desvantagem resolveu que o outro pode ficar livre deste compromisso. Mas não existe compromisso com o outro, existe compromisso consigo. Tanto que você vai para novas experiências e o que não ficou claro nas experiências anteriores vai começar a se repetir. Porque o aprendizado é seu, o aprendizado não é com o outro. O outro é só um instrumento para você se ver melhor. Então, quando você... Por isso que eu trouxe hoje 8 perguntas, mas lá no blog vocês vão encontrar bit.ly/naramuller com 2 L's. Vocês vão encontrar um questionário completo. Eu não tinha como trazer todas as perguntas, porque nós não íamos terminar hoje. Então, eu trouxe algumas, selecionei algumas que vão fazer bastante diferença para você. Lueci, rica noite para você. Gleide, rica noite para você. Helena, rica noite para você. Mariângela, rica noite para você. Fátima, rica noite para você. Bel, rica noite para você. Rosimara, rica noite para você. Gláucia, rica noite para você. Rosinária, rica noite para vocês. Alessandra, rica noite. Sejam todas bem-vindas. Rita, rica noite para você. Seja também bem-vinda, ok? Então, a questão do perdão, ele tem uma visão tão equivocada, porque quando a gente diz assim, aí eu perdoei o outro, mas não esqueci. Por que você não esqueceu? Porque você não pegou a mensagem. E às vezes a mensagem é, deixa isso pra lá. Mariana, rica noite para você, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ai, muitos coraçõezinhos, muito obrigada. Fábio, rica noite para você, seja bem-vinda também. Então, a importância de nós termos o aprendizado dos processos que a gente faz. Quanto mais dolorido o processo, mais pegado o processo, mais grudado na gente, mais doloroso, tem uma grande mensagem ali. Assim, por trás de um grande medo tem uma grande oportunidade. Por trás de um grande evento traumático, um evento desconfortável, extremamente desconfortável, tem uma mensagem incrível para sua etapa de vida que você ainda não pegou. Então, pega a mensagem e você vai conseguir dizer que legal que aconteceu isso comigo e aí por causa disso eu pude pegar essa mensagem. Foi legal.
olhando para trás, eu chorei e eu sofri. Mas por que eu chorei e eu sofri? Porque existia uma resistência dentro de mim em pegar a mensagem. Então, eu gosto muito na história. Tem que contar essa história, já contei outras vezes essa história. E depois eu juro para vocês que eu começo a falar das 8 perguntas que não podem faltar para a gente verificar. Porque o blá 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 é fácil. A gente diz, isso aí já deixei para lá. Já foi, tá no passado. Vamos verificar. Aí é que nós vamos descobrir como isso ainda não foi desvelado completamente. Então, essa historinha eu gosto muito. Não tem nada a ver com religião nenhuma. É uma história em que Deus reuniu seus anjos. E Deus diz assim para os anjos, bom, eu estou passando por um momento em que eu quero dar liberdade para o ser humano de aumentar o seu poder de escolha. E para isso eu vou dar ferramenta de contrastes para eles aprenderem. Então, eu preciso de algum de vocês que faça o contraste oposto ao meu. O meu é de luz, é de riqueza, é de prosperidade, né? Alguém que faça o contraste. Para que o ser humano possa desenvolver essa capacidade de escolha. Tá? E todos os anjos ficaram em silêncio. Silêncio total. E aí Deus olhou para Lúcifer e disse assim, e aí Lúcifer, topa? Então, quando a gente acha que aconteceu na nossa vida foi um grande mal, precisou ser assim porque nós não vimos as mensagens antes. Então precisou um processo mais intensivo. Quando numa família tem uma pessoa que tenta muito controlar a outra, o que a pessoa está fazendo, aquela que está recebendo o excesso de controle, essa pessoa, ela ainda não percebeu que ela tem que aprender a gerenciar a vida dela melhor. E aí ela repudia o controle, que é a primeira reação, a reação do cérebro primitivo, instintivo, é obrigar ou fugir. Obriga ou foge. Obriga ou se manda. Tá? E na verdade não é nem briga nem se manda, é percebe. Então, quando você consegue, percebi a mensagem X, legal, foi genial a experiência, funcionou, acordei, bom dia, levantei, bom dia, né? Eu consegui fazer o despertar que eu precisava. Tava mais do que na hora, por isso que tem que ser no tirambaço. Ok? Então, o outro está sendo só o instrumento. E aí a gente se revolta com o instrumento. Como se revoltar com o instrumento? Como ficar com a ideia fixa com o instrumento? Que é o que está ali pronto para fazer a gente acordar. Eu lembro uma vez, uma amiga minha, ela foi atropelada praticamente pisando já na calçada e ela perdeu a mobilidade do joelho esquerdo. E ela teve que ficar muito tempo na cama até aquele joelho voltar a responder, a fazer o mínimo necessário. Nem era todos os movimentos, o mínimo necessário para caminhar. E aí eu fui visitá-la assim, em seguida que ela se acalmou, que ela ficou de cama. E ela tava lá com a perninha pra cima, né? Descansando em casa. Fui lá visitá-la, tava o filho dela, estavam outros parentes, outros amigos também visitando. E aí quando eu pude ficar mais eu e ela, né? Eu disse assim, tu queres realmente saber por que tu teve esse acidente? Ela primeiro me contou toda a história do acidente, né? Que foi terrível, que foi ruim, que não foi horroroso, que meu Deus do céu, como o homem pôde me atropelar se eu já estava quase na calçada, tinha todo outro lado da pista para passar. Ela me contou primeiro toda a história triste. Eu ouvi toda a história triste. E aí eu perguntei para ela, em que assunto tu tá travada? Em que assunto tu tá parada? Em que assunto tu não tá querendo avançar?
e que assunto não tá querendo entender e ir para a próxima etapa. Dei todas essas possibilidades para ela. E ela disse assim, eu tenho problemas sérios com meu filho. Eu não aceito as escolhas que ele fez e tá fazendo. Tá muito difícil conviver com as escolhas dele. E eu disse assim, tá, mas por que tu tá parada nisso? Aí eu não queria que ele tomasse essas escolhas. Pois é, mas são as escolhas dele. Ele tem direito a fazer as escolhas dele. Precisa aceitar as escolhas dele. E aí tu precisou ser atropelada pra tu parar, pra pensar. Não briga com esse cara que te atropelou. Ele te trouxe pra uma realidade que tu precisa ver. Não dá mais pra ficar parada assim, nesse assunto do teu filho. Teu filho não muda, tu também não muda, tu tá querendo que ele mude, né? E aí tu fica com a ideia fixa, não te dobra, não te mexe para uma outra realidade, para deixar teu filho fazer as próprias escolhas. Mas tava só eu e ela. Ela ficou tão grata por aquela conversa, ela me abraçou, me beijou no final. E eu vou dizer que não demorou muito, ela voltou a andar. E aí nós acabamos conversando assim de passagem no corredor do local onde eu trabalho. Hoje ela é aposentada, mas na época ela ainda era ativa, né? E aí eu perguntei, e aí, como é que tá tu? Como tu estás? Como está teu filho? Como é que estão as coisas entre vocês? Ela disse, agora tá na paz. Ele fez as escolhas dele, eu tô procurando aceitar, tô tocando a minha vida, tô fazendo minhas escolhas também, de tocar a minha vida, indiferente das escolhas dele. Então, ela ficou boa daquele joelho, por incrível que pareça, os médicos tinham dado um diagnóstico que ela não ia reverter aquele quadro, tá? E ela ficou caminhando normal, depois de alguns meses. Então, o motorista o que atropelou ela foi um cara ruim, foi um barbeiro, foi um cara que não estava nem aí para a situação dela, foi um cara que dirigiu mal, que fez de propósito, que quis ferir, que não levou em consideração, que não soube guiar, né? Que bateu nela e foi embora, não deu assistência. Olha só todas as mensagens para ela. Ela precisou, felizmente ou infelizmente, ficar um mês na cama, paradinha, imobilizada, mal conseguindo ir no banheiro, para conseguir se dar conta. E mesmo assim ela não se deu conta. Quando eu fui visitá-la, eu fiz essas perguntas para ela. E foi aí que ela se deu conta que ela estava travada nessa história com o filho. Quer dizer, o acidente não foi suficiente, precisou alguém para fazer a tradução. Tá? E aí eu disse para ela, a vida às vezes para a gente, pra gente dar um tempo e pensar sobre os conceitos que a gente está tendo, sobre os mais próximos, sobre si mesmo. Tá? E no final das contas, ela tinha que perdoar o motorista que atropelou ela. A mensagem foi entendida, então ele veio numa boa hora, né? As pessoas dizem assim, tá, Nara, você sádica, agora vou me jogar embaixo de um carro para pegar a mensagem. Não, não é isso, né? E foi interessante porque ela passou por mim para ir no supermercado naquele domingo. Ela foi a última pessoa que ela viu antes de ser atropelada. Que horror! E até quando eu a reencontrei, que quando eu fui visitá-la, né? Ela disse assim pra mim, Nara, tu fosse a última pessoa que eu vi antes de ser atropelada. E eu olhei pra ela e disse, pois é, tinha uma mensagem ali. Então, fora tirando essa besteirada toda que eu tô falando aqui sobre ser a última pessoa, porque na verdade eu fui a última pessoa conhecida que ela viu antes de ser atropelada, a questão toda é, os eventos que nos ocorrem têm uma mensagem.
A gente só precisa usar perguntas para a gente possa perceber aonde ainda estamos travados, para poder trabalhar mais com a EFT. E aí, pegar a mensagem e seguir em frente. Né? É sempre assim, pega a mensagem e vai em frente, pega a mensagem e vai em frente, pega a mensagem e vai em frente. Pega a mensagem, aplica a mensagem e vai em frente. Ok? Então, se eu tivesse que fazer um conceito de perdão real, não existe o que perdoar. Porque ninguém tá aqui para botar o outro para baixo. Todo mundo tá aqui como instrumento. Instrumento de quem? Da vida. Porque acredita em Deus, de Deus, do universo. Tá? Das coisas que a gente ainda não pegou mensagem. Ok? Essa é a parte mais difícil de aceitar. Então vamos lá. As perguntas. Eu disse que ia trazer 8 perguntas. Vou trazer só 8 perguntas hoje. Mas entre lá, bit.ly/Nara Muller com 2 L's. Nara Muller com 2 L's. bit.ly/Nara Muller com 2 L's. E aí você vai encontrar o questionário completo. Vai no canto direito. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar rapidamente. Você vai descer a barra de rolagem, ok? E vai encontrar essa imagem aqui, ó, de uma criança abraçando a outra. E nela, você vai ver, já se perdoou completamente e aos outros, verifique no questionário, ok? Então, a importância de vocês irem no bit.ly/Nara Muller com 2 L's para pegar o resto do questionário, ok? Então, pergunta 1. Como estão seus diálogos mentais com as pessoas que lhe feriram anteriormente? De vez em quando você pensa nelas? De vez em quando você discute mentalmente com elas? 2. Tem dificuldade em dormir relembrando esses eventos desconfortáveis? Demora para dormir? Dorme pouco? Acorda pensando nesses eventos? 3. Deveria ter agido diferente? Deveria ter agido diferente? Deveria ter sido diferente? Deveria já ter mudado esse hábito? Deveria já ter sido diferente? 4. Não evolui como deveria? Não muda como deveria? 5. Envergonha-se de muitas coisas que fez no passado ou que deixou de fazer no passado. 6. Me pego criticando ou me xingando ao longo do dia, mesmo com pequenas coisas que faço, e me desagrado do resultado. 7. Eu não sei se mereço ser feliz depois de tudo que já fiz. De imperdoável e de esquisito em meu passado. Olha só que interessante. Não sei se mereço ser feliz depois de tudo que já fiz de imperdoável. Ou deixei de fazer, né? De esquisito em meu passado. Bacana é dar notas para isso, ok? 8. Quero distância de quem já me feriu porque tenho medo que me fira de novo. Uma coisa quando você pega a mensagem, você segue avante e às vezes você não quer conviver com aquela pessoa porque você não precisa daquela experiência de novo.
Agora, o medo que a pessoa te fira de novo é uma condição, ainda que você tá na situação de vítima. Tá? Na verdade, é vítima de si mesmo, né? Porque não pegou a mensagem ainda. Tá lá, devagar, quase parando, né? Então, é a importância, as engrenagens tudo enferrujadas, Então, é a importância da gente rever isso, dar nota para essas perguntas. Eu recomendo que você reveja essa live, e principalmente vá lá no meu blog, bit.ly/naramuller com 2 L's, e veja o questionário completo. No canto direito está escrito: você já perdoou? Tem 2 crianças se abraçando, assim, uma imagem de 2 crianças se abraçando. E aí lá tem... Você clica em cima daquela imagem que você vai se inscrever no questionário e vai fazer o questionário completo. E o bacana é assim, se você tem uma nota de 0 a 10, o 10 significa que aquela afirmação, aquela pergunta é extremamente verdadeira, e o 0 não tem importância nenhuma. Mas não respondo diretamente, procurem perceber isso no corpo, procurem ver como se sentem, tá? Para dar a nota. Isso significa que precisa trabalhar mais nos eventos, mais nas perguntas, nos assuntos relacionados com aquelas perguntas, afirmações, ok? Então, eu vou fazer uma sequência de EFT para que a gente possa exemplificar como pode trabalhar. Claro que nos eventos a gente trabalha a técnica da carta de desabafo, que está lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você vai lá e pega a técnica da carta de desabafo e também tem a técnica do palquinho. São as 2 técnicas bacanas para vocês trabalharem os eventos anteriores e assim poderem começar a deixar isso ir para lá, né? Deixar isso para lá, remover o residual do conflito entre você e a pessoa, para que você possa vislumbrar a mensagem. Você não consegue pegar a mensagem quando seu foco está no conflito, ok? Já fiz várias lives sobre conflito, é bacana que vocês entrem lá no canal do YouTube e encontrem as lives sobre conflito, para vocês possam entender essa questão melhor. Mas enquanto você está com foco, seu foco está 100% no conflito, você não consegue visualizar qual é a mensagem. Enquanto você não visualiza a mensagem, o conflito se mantém. Então, primeiro você desmancha o conflito. E aí você começa a ver a ponta do iceberg. A mensagem escondida por trás do conflito. É que nem você, a montanha e o vale, com o sol, com o rio, com o lago que tiver atrás. Você, enquanto tá vendo a montanha, você não tá vendo mais nada. Quando você tá na frequência do conflito, não tem resolução. É briga. A frequência da briga não é a frequência da resolução. Não é a frequência do esclarecimento. Não é a frequência do entendimento. Não é a frequência da aprendizagem. Ok? Então, a importância de remover isso. Essa é a primeira dica, né? Mas nós vamos fazer mesmo assim uma sequência de EFT para que você possa se permitir perceber essa questão com outros olhos, ok? Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha essa sensação que o outro me feriu, que ainda é imperdoável, eu escolho me ver e ver essa situação com outros olhos. Mesmo que o que o outro fez para mim ainda é imperdoável, eu escolho começar a perceber que a mensagem eu ainda não captei de tudo isso. Mesmo que eu ainda tenha esse conflito com essa pessoa dentro de mim, em algum nível, eu escolho me dar uma chance de ver tudo isso com outros olhos. Topo da cabeça. Esse conflito ainda dentro de mim. Difícil ver tudo isso com outros olhos. A dor ainda está lá.
sofrimento ainda está lá. A tristeza ainda está lá. As feridas ainda estão lá. Mas eu fico imaginando se seria possível ver tudo isso de outra maneira. Uma grande ferida tem uma grande aprendizagem por trás. Um grande sofrimento tem uma grande mensagem. Começo a aceitar isso. Qual será a mensagem para mim nesse evento? Eu começo a fazer essas perguntas. Eu começo a perceber essas perguntas. Essa tristeza, esse sofrimento, que eu escolho perceber a mensagem. Esse evento doloroso, que eu me abro para a sua aprendizagem. Foi forte, foi intenso, não posso negar. Mas foi assim só porque eu não entendi a mensagem. Então, essa dor residual é para mostrar que a mensagem ainda não foi compreendida. O que sobra dessa dor e a mensagem ainda não esclarecida. Essa dor é só um chamado, um pedido de atenção do universo para esse evento e sua mensagem oculta ainda para mim. Eu começo a me abrir para essa aprendizagem e a aplicar esses novos conceitos que aparecem. Grata desde já pela oportunidade da mensagem. Mesmo que eu ainda não entenda. Respira fundo e solta. Então, hoje nós ficamos por aqui, nessa live sobre perdão, muitos coraçõezinhos, muito amor por si, né? Nessa live, uma live de extremo esclarecimento. Muitas pessoas não conseguem pegar a mensagem que existe nela, apesar de ser uma mensagem super objetiva. Então, eu recomendo que veja de novo a live, que vá lá no meu blog bit.ly/naramuller com 2 L's para que possa pegar o resto das questões. Essas questões precisam aparecer 0 como valor para que você possa dizer que a mensagem, que o bloqueio foi removido e que a mensagem foi aprendida dos eventos passados. E claro que a vida nos dá 1000 oportunidades, mas elas não precisam ser oportunidades tão sofridas, tão difíceis, para a gente ir avante, para a gente se sentir bem, para a gente aproveitar o nosso melhor, para a gente ter o maior cuidado conosco, usando melhor as nossas ferramentas, para o nosso mais alto bem de todos que nos rodeiam. Então, uma rica noite a todos. Nos vemos sexta-feira 13, 8h30 da noite, para mais uma live. Tchau!